Fala pessoal, Dev Magro na área e dessa vez eu tô com um convidado especial aqui, eu acho que muita gente conhece ele aqui do YouTube também, Augusto Galego, cara, pô, é uma honra ter você aqui nesse canal, cara, eu jamais imaginei que você iria gravar aqui comigo, cara, então pra mim é um privilégio estar aqui compartilhando esse tempinho com você e produzindo conteúdo em colaboração contigo e cara, se apresenta aí, dá um oi pra galera aí, fala um pouquinho, beleza? Show. E aí, pessoal, muito obrigado pela introdução. Alguns de vocês vão me conhecer pelo meu canal no YouTube, Augusto Galego. Eu trabalho como desenvolvedor de software faz aí uns 8 anos profissionalmente, mas estou na área, né, desde a faculdade faz uns 10 anos. Atualmente estou morando na Itália, trabalho para uma empresa de Berlim. E é isso aí, sou desenvolvedor sênior. A gente vai estar aqui fazendo uma entrevistazinha, fingindo que é o desenvolvedor júnior, né? Que na verdade é, pode ser que ele seja um pouco melhor, mas vamos ver. Eu Como cometi a você faz a loucura. entrevista? Eu cometi a loucura de ser entrevistado como júnior e fui escolher um cara cabuloso pra me entrevistar. Então, tô ferrado, né? Essa é a verdade, tô ferrado, né? Mas vamos encarar o desafio aí, cara. Vamos trazer esse conteúdo pra vocês, assim, simulando uma entrevista de júnior no ponto de vista aí do Augusto. E, cara, Augusto, tá na sua mão, meu querido. Você manda, eu só executo. Vamos que vamos e vamos que não vai dar. Bora. Vamos lá, eu separei em quatro partes. A primeira é mais curtinha porque eu não curto muito, que é a parte do RH que vai ver ali se o Lucas é uma pessoa que tem alguma soft skill. A segunda é um questionáriozinho mais técnico, ele é um pouco mais básico mesmo, né? Pensando aqui um júnior que tem um conhecimento básico em Java. Terceiro, vai ser uma entrevista de coach, né? Não pode faltar, senão não estaria aqui. Ia estar aqui fazendo o quê? Tem que ter um elite codezinho. E, por último, se sobrar tempo, a gente faz um system design mais simplesinho, rapidão, só um whiteboardzinho ali, desenhando umas setinhas nos quadradinhos. Se o Lucas cometer algum erro, eu tiver algo a acrescentar, assim, ou tiver alguma dica, eu vou parando ele, pontuando ali. Mas, pelo que eu vi, parece que ele vai bem. Pode mandar abraço que a Pronto? gente vai ver o que vai dar. Bom, vamos começar aqui com RH, perguntinha que sempre tem. E, cara, assim, a pessoa tem que ter essa pergunta já preparada, que é: eu quero que tu me cite um projeto ou algo que tu tenha feito em software que tu tenha orgulho. Que eu tenho orgulho de software. Bom, na minha segunda empresa que eu trabalhei, uma coisa que eu tive bastante orgulho foi de corrigir um problema que a gente teve sobre. Quando eu trabalhei na minha segunda empresa, a gente tinha uma integração com o serviço da cloud, que basicamente ele fazia reconhecimento facial. Ele utilizava o serviço do Recognition, da AWS. E cara, qual que era o problema? A gente teve uma questão que ninguém estava sabendo resolver sobre paridade de imagem. Um cara que estava sendo reconhecido parecido com o outro, por exemplo, gêmeos, numa foto. Então eu tive que tomar a liderança dessa situação, porque o antigo meu líder técnico estava de férias, e resolver esse problema. Só que eu não sabia como fazer aquilo. Então, assim, foi uma tarefa que eu tive que pegar do zero, entender como funcionava todo o fluxo, quem chamava aquela integração e como eu poderia resolver aquilo. Como foi a forma que eu trabalhei? Primeiro, eu chamei o pessoal da minha equipe para poder discutir soluções, se alguém tinha alguma ideia, a gente debater e pensar no problema. Definido o problema, a gente começou a buscar algumas soluções alternativas para isso. A gente poderia, se for algum dado inconsistente, alguma informação que estava errada no banco, e a gente eliminou que não era isso. Quando a gente começou a analisar as imagens a gente mesmo, a gente viu que realmente, cara, pareciam dois irmãos. Eram pessoas diferentes, só que estavam com um índice parecido de compatibilidade. Qual que foi a solução para esse problema que a gente encontrou lá? A gente teve que fazer um ticket para o suporte deles para explicar, porque não tinha na documentação como é que você fazia esses casos. Daí a gente juntou, basicamente era só colocar uma linha de código, basicamente foi para diferenciação, é tipo uma check-up a mais de compatibilidade. E Uhum. cara, resolvido o problema nesse sentido. Mas assim, foi uma discussão que eu tive que liderar e eu nunca tive, como iniciante, ter que tomar esse papel assim de liderança. E foi a primeira vez que eu acho que eu fiquei feliz assim, ter uma liderança, né? Teve outro caso também, mas o outro caso acho que não foi mais. Foi originado por um problema em produção que a gente acabou criando. Assim, na verdade, um colega fez um deploy e tinha coisa minha no deploy junto dele também, junto da gente. Quebrou a produção, tradicional, primeira vez que todo mundo vai quebrar a produção, já aconteceu comigo. E bom, eu passei sábado e domingo pensando como eu resolveria Nossa. e acabei descobrindo segunda-feira aleatoriamente abrindo a janela. Mas assim, com muita discussão, trabalho em equipe também. Basicamente foi isso. Bom, muito bom. Acho que cabe pontuar aqui que foi uma resposta super completa que mostrou ali soft skills e acho que tá uma resposta já estava fresca assim na memória, não precisou pensar muito. Então é isso que eu recomendo que as pessoas venham para entrevista. Esse tipo de pergunta vai sempre ter. Você tem que ter uma resposta assim meio na ponta da língua, fácil de acessar. Com certeza, Vamos com para a certeza. próxima. Vamos, vamos.
como que os teus colegas de trabalho te descreveriam como profissional? Tá. Cara, dos lugares que eu passei, todos eles me elogiaram bastante pela minha forma de falar, tá? Isso não elogiaram a minha skill técnica, basicamente, mas foi um elogio relacionado à minha skill de conversa, de trabalho em equipe. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em conversar com os outros. Assim, acho que o pessoal já percebeu um pouquinho, eu falo mesmo. Eu tenho muita facilidade de, por exemplo, após eu ter pesquisado um problema, entendido os problemas e pontuado aonde eu preciso de resolver, tentado resolver e não ter conseguido, eu vou atrás de ajuda sem problema nenhum. Então eu gosto muito de, eu acho que duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Então eu gosto de ouvir um problema que eu já tenha, por exemplo, encontrei problema X hoje. Eu vou levar esse problema para minha equipe e vou falar, galera, eu pensei nessa, nessa e nessa solução. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Vocês acham que a gente pode pensar de uma forma melhor? Vamos chegar a uma conclusão? Então, esse meu tipo de comportamento sempre foi muito elogiado. De não querer ser o rei da parada ou querer resolver tudo sozinho. Sempre buscando trabalhar em equipe e buscar soluções efetivas. E também na forma de me comunicar. Eu também tive muita facilidade de, por exemplo, às vezes quando a gente trabalha, quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente tem aquela reunião com o PO, que ele fala os requisitos do projeto, e às vezes a galera fica um pouco de dúvida, fica aquele negócio, pergunta, pergunta. Cara, eu tento entender, anotar e eu chego e falo, olha, eu acho que isso aqui, qual é a forma exatamente que você quer disso aqui? Hoje a gente tem essa integração com isso aqui e isso aqui. É exatamente assim que você quer que a gente faça? É dessa forma que tem que ser feito? Então eu sempre tento tirar as dúvidas e deixar as coisas bem claras. E minha facilidade de comunicação me ajuda bastante nisso. Eu acho que é o principal elogio que eu recebo, cara. É mais a parte da comunicação mesmo, Augusto. Isso é bastante. Bom, fantástico. Acho que pelo jeito que tu comunica aqui, dá pra ver que isso parece verdade. Show, boa resposta. É, bom, a gente falou um pouco das suas qualidades, né? Qual seria algum defeito, alguma limitação que tu tem como profissional? Cara, um defeito que eu tenho como profissional é às vezes eu não sei falar não para as pessoas. Por exemplo, eu tô trabalhando nisso, né? Então, inclusive, tem até alguns livros que eu já li sobre, mas eu às vezes não sei falar não. Às vezes o cara, pô, às vezes eu tô atarefado de tarefa, cara. Tarefado de tarefa é engraçado, mas assim, tô com bastante task em mim. Mas às vezes tem um colega que, por exemplo, tá fazendo uma tarefa relacionada com algo que eu já fiz ou algo que eu já mexi, ou tem aquele tradicional nome no meu, do commit lá meu, e a pessoa vem me perguntar, e cara, mesmo eu atarefado, cara, eu falo, cara, pô, eu tô trabalhando com o que eu gosto, tô trabalhando meus sonhos, às vezes eu acabo não falando não. Eu falo, não, faz o seguinte, marca o horário amanhã, e às vezes eu atraso uma coisa minha, atraso assim, né? Trabalho além do horário, sem hora extra, sem nada, pra poder entregar a minha tarefa, mas não deixar de ajudar essa pessoa. E às vezes tem coisas, por exemplo, que eu acho que eu deveria sim falar não pra essa pessoa, mas eu fico pensando, pô, cara, se eu não ajudar ele, ele pode acabar agarrando mais, enfim, pode acabar criando climão, eu sou muito pró-time. Então isso me. Eu tenho que melhorar um pouquinho meu não, basicamente. Eu acho que, sabe, não saber falar não, em alguns momentos que eu poderia falar e deixar a pessoa um pouco mais desenrolada pra lá, poderia ser um defeito meu que eu gostaria de melhorar um pouco. Acho que é isso. Bom, bacana. Show. Nessa pergunta, geralmente o recrutador traz para ver se tu consegue de fato verificar, de fato ter esse autoconhecimento de que tu tem algum defeito, né? Porque a maioria das pessoas não tem, não é confortável em falar sobre isso Uhum, e pontuar ali que tu de fato tá trabalhando para melhorar isso. Então acho que saímos bem nessa. com certeza. E última perguntinha de RH, porque essa parte é meio chata. Como que tu aprende coisas novas e como que tu se mantém atualizado na área? Pô, todas as entrevistas que eu fiz até hoje já me perguntaram isso aí, cara. Mas Eu sei, né? basicamente eu gosto muito de ler, seguir alguns canais, tá? No YouTube, inclusive o próprio do Augusto eu sigo. Eu gosto de ver canais no YouTube, sim, uma fonte de conhecimento que eu gosto de tirar na hora do almoço ali pra ver alguma coisinha ou outra. Documentação. Quando eu tô com um problema relacionado ao meu trabalho que eu não sei a causa, documentação é a primeira fonte de conteúdo que eu busco para poder esclarecer coisas, porque nada melhor de consultar quem escreveu aquilo ali. E, cara, por fora, nas horas vagas também, hoje eu tô tirando a certificação, eu tirei a certificação recentemente da Cloud Practitioner, então eu busco estudar por fora os conteúdos que agregam o meu trabalho, por exemplo, a Cloud Practitioner, mas também gosto de procurar alguns conteúdos novos, como por exemplo, pô, eu não sou tão bom de front-end, mas, bom, eu vou escrever o meu próprio site, eu vou fazer o código do meu próprio site. Sei fazer front-end? Não sei, mas vou aprender. Então eu sempre tento buscar conteúdo externo, lendo, tirando minhas dúvidas com inteligência artificial, às vezes eu tenho algumas, às vezes eu leio documentação, consumo bastante YouTube. Leituras de livros técnicos eu não tenho gostado tanto, mas eu foco mais em ler documentação. Eu prefiro, eu acho que fica mais claro para mim alguns conceitos como esses, blogs, etc. Beleza? Acho que é Show. isso. Bacana. Acho que a gente pode encerrar por aqui essa parte de RH e é isso aí mesmo. O RH é para ver se a pessoa tem ali o soft skill e averiguar um pouco como é que ela se porta como profissional. Acho que não é tão profundo assim. Enfim, partindo dessa parte, a gente tem agora uma entrevista mais técnica, né? Um bate-papo técnico, que eu vou puxar primeiro umas perguntas sobre Java, depois umas mais genéricas, né? Se eu errar em algum momento, me perdoa, porque Java não é minha linguagem. Mas, enfim.
Acho que quem responde aí é tu e a sua pergunta. Vamos ver. Primeira pergunta. Me explica o que é JVM, JDK e JRE. Tá, vamos lá. O Java, ele é uma linguagem multiplataforma. Ele roda em qualquer sistema operacional devido a JVM. E o JVM, na abreviação Java Virtual Machine, ela serve para ela ler o código bytecode ou .class, que é o resultado de uma conversão de um arquivo .java. Então a gente tem um processo de primeira coisa, você escreve o arquivo .java, ele é convertido por um compilador chamado JavaC, e isso ele gera um bytecode que é lido por essa JVM. Então a JVM basicamente é a nossa máquina de execução, máquina de leitura de código, basicamente, do bytecode escrito em Java. O JDK é basicamente o Java Development Kit. Ele traz ferramentas que servem para executar o código escrito em Java. E a JRE, que é Java Runtime Environment, que é basicamente as libs padrões da linguagem, como por exemplo, ele traz, como é que eu posso dizer? É aquelas libs nativas, né, da própria linguagem, sem coisas externas que você pode utilizar pro dia a dia, assim, strings, time, local date, enfim, essas libs nativas da linguagem. E acho que seria isso, JRE, JDK e JVM. É isso mesmo. Bacana. É, consegue me dizer quais as diferenças entre os tipos primitivos e objetos em Java? De repente trazer um exemplo de cada um? Claro, vamos dar um exemplo. No Java, cara, a gente tem os tipos primitivos basicamente são aqueles que a gente usa para manipular inicialmente as informações. Seriam int, seriam o char, por exemplo, que é um character normalmente, um boolean. Então, basicamente são os tipos que a gente utiliza para manipular os dados, né? A fonte inicial dos dados. Quando a gente fala em objetos no Java, objeto a gente pega esse tipo primitivo e coloca uma camada acima, um wrapperzinho que a gente chama, em cima desses tipos primitivos. E quando a gente faz esse wrap, a gente pode utilizar algumas funções nativas, como por exemplo, .len. Eu não lembro agora se no Java é .length ou .len, agora eu não lembro. Mas, por exemplo, se você quiser usar .len, não é? Se você quiser usar, por exemplo, um número. Não sei, não tem problema também. Então, Não me agora eu lembro. não me lembro de cabeça, porque, pô, se o código é muita coisa diferente, você acaba não esquecendo, mas enfim. Você pode usar algumas funcionalidades nativas. Por exemplo, você quer converter aquele, vamos dar um exemplo, um int, que é um inteiro. A gente quer converter esse int para double. A gente não consegue fazer isso quando a gente usa um tipo primitivo. Mas quando a gente usa em vez de usar um int em minúsculo int, a gente usa um integer com o i maiúsculo em Java, a gente define que aquele tipo a gente cria um objeto do tipo integer ao invés do tipo primitivo int. Você consegue, por exemplo, fazer uma conversão. Você pode digitar, por exemplo, 64 e colocar assim ponto double. E você converte esse tipo, que era do tipo inteiro, para um double, por meio desse objeto, desse wrapper. Então, toda vez que você não usa um tipo primitivo, mas usa um tipo de objeto dessa mesma, pode dizer classe sim, você consegue ter acesso a algumas funcionalidades. Lembrando que uma coisa que cabe destacar também é que no Java, diferente de outras linguagens, strings não são tipos primitivos, eles são objetos, e essa decisão, eu não vou adentrar muito em detalhes nisso, mas essa é uma decisão feita por conta da própria JVM, na forma que ela lê os objetos, organiza os objetos. Então, toda vez que a gente inicializa uma string, ela por baixo dos panos já entende que aquilo é um objeto, beleza? Acho que assim, já tá. Se quiser, eu escrevo mais, a gente pode. Tá perfeitamente bem explicado. É só o pessoal que tá vendo o vídeo, a gente não alinhou essas perguntas antes, A tá? gente não combinou nada, cara, ficando bem claro. Eu tô ferrado, mas vamos que vamos. Não, ele soube tudo, assim, Não, porque é impressionante. A resposta tá perfeita, assim. Vamos pra próxima. O que são os modificadores de acesso e como que eles funcionam? Tá. Quais são eles? Hoje, no Java, a gente... Algumas linguagens, assim, eu não posso falar muito, mas eu falo muito de Go em Java, né? No Java, a gente tem 4 modificadores de acesso atualmente. Assim, não sei se saiu mais algum novo, tá? Mas até onde eu codava eram as 4. Que é o Private, o Public, o Protected e o Default. São os 4 tipos. E assim, o que significa? Quando você instancia, por exemplo, um objeto, ou quando você quer usar algum método basicamente no Java é função, tá? Você define, antes dessa função, você coloca na frente dela, no comecinho, public, private, e isso define quem pode acessar aquela função, quem pode ver aquela função em pacotes diferentes, por exemplo, dentro do mesmo pacote. Como o Java é uma linguagem orientada aos objetos, a gente tem o conceito de herança, então, por exemplo, public, qualquer coisa pode ver. Qualquer pacote, você consegue instanciar aquele objeto de um pacote diferente para outro, enfim, não tem problema. No protect, eu posso falar besteira aqui agora, tá, gente? Mas no public qualquer um pode ver. No protect é quase igual ao public, exceto pacotes diferentes não podem ver. Tem que ser o mesmo pacote e subclasse, herança, tudo pode ver normalmente.
O default, se eu não me engano, só dentro da mesma classe. Não. O private é só dentro da mesma classe e o default, se eu não me engano, ele pode ser via polimorfismo ou herança. Agora eu não me lembro a diferença não, mas são esses 4 acessos, o modificador de acessos. Eu só não lembro de cabeça do default. Como é que é o modificador. Mas eu sei que Boa, ele é um acima do private. sim, tu acertou todos eles, só que o default aqui, a informação que eu tenho é que é somente dentro do mesmo pacote que é o acesso, mas o resto tá certinho. Perfeito, perfeito. Eu acabei me confundindo aqui Sim. também. Sim, bacana. Acho que vai ser fácil. Qual que é a diferença entre o igual igual e ponto equals para comparar objetos? Cara, mais um ponto que você me pegou aqui. Eu sei a diferença, mas eu não sei exatamente qual é qual. Mas vamos lá. Tudo Quando bem, você vamos lá. dá o igual igual, a gente basicamente vai naquele conceito de pass by value e pass by reference, que é o quê? O ponto, se eu não me engano, o igual igual, ele compara pera aí, deixa eu lembrar de cabeça. O ponto equals é o mais forte. Por quê? Ele compara se aquele objeto é exatamente igual àquele outro. Por exemplo, se aquele valor de memória nos dois casos, se exatamente o valor de memória dos dois casos é o mesmo, beleza? E no PES e o equals, ele compara, se eu não me engano, só se ele não olha exatamente, profundamente, se é exatamente o valor na memória, mas ele vê se o objeto ele é igual. Por exemplo, calma, deixa eu pensar um exemplo aqui prático, cara. Tô pensando um exemplo que eu posso colocar, cara. Deixa eu ver. Pensa numa string, assim. Se a gente tiver uma string, como é que ela poderia Boa. ser igual em um e diferente em outro? Perfeito. Vamos colocar que a gente tem um string 1, por exemplo, que a gente pode ser, vamos chamar assim, string pessoa 1 é igual, a gente vai colocar aspas duplas ali, chamar ela de Lucas, beleza? Só que essa é pessoa 1, ok? Depois, a gente vai colocar o pessoa 2. Pessoa 2 é igual a Lucas, ok? O que a gente fez aqui basicamente? A gente colocou duas strings com o mesmo nome, beleza? Só que são objetos diferentes. Pessoa 1 para pessoa 2. Quando a gente comparar esses com o igual igual, se eu não me engano, vai dar true, porque eles são exatamente iguais. O valor daquele objeto basicamente é igual. Mas se a gente colocar o equals, ele vai olhar o valor em memória. E no valor em memória, você vai ver que um está alocado num campo da memória e o outro alocado em outro campo da memória. Eles não são o mesmo objeto, basicamente. Então a gente usa isso para. Eu já usei isso basicamente quando a gente ia validar um valor que vinha. Eu não posso falar muito detalhes, mas foi um valor que vinha de um cálculo que a gente fazia, tá ligado? Pra gente garantir que era realmente aquele valor. E não um É. valor que deu, por exemplo, sei lá, seu troco deu R$ 50, o do fulano deu R$ 50. É o mesmo troco? Não. São trocos diferentes. Basicamente era isso. Eu posso ter confundido os dois, tá? O equals com Não, o não, tá hash code, certo. mas É exatamente eu acho isso. que é isso mesmo. Inclusive, isso é interessante pontuar. Tipo, numa entrevista, tu não quer. Se tu tiver dúvida em alguma coisa, tu deixa claro que tu tem dúvida em alguma coisa que é melhor do que só Só chutar. chutar. Mas, no caso, tava certo. É isso aí mesmo. Uhum. E outra, se não sabe, cara, fale. É uma dica que eu dou pra galera. Não É, sei. Cara, não sei. Eu tenho uma noção do que é, igual eu tô falando, sendo bem sincero. Eu não lembro exatamente como é isso. que é, galera. De cabeça, não. Exatamente. Porque, né, se a pessoa sabe que ela não sabe, eu consigo trabalhar com isso aí. Se a pessoa acha que ela sabe e ela não sabe, é difícil de trabalhar com essa pessoa. Com certeza, com certeza. É. Vamos lá. Como é que funciona coleta de lixo em Java? Garbage collection. Cara, agora você me pegou. Tem tanto tempo que eu estudo Garbage Collection, cara, mas deixa eu ver. Tá. Quando que o garbage collector em Java vai atuar? O que ele vai remover? Tá. O que o Garbage Collector faz? Ele basicamente analisa os objetos que estão sendo constantemente utilizados, inicializados na aplicação, e ele começa na primeira. Ele começa a ver o que ele pode limpar. O próprio nome já diz, Garbage Collector, coletor de lixo. Ele pode ver o que ele pode limpar e separar. Ele não vai deletar aquele objeto, mas ele vai separar numa zona que não tem necessidade dele inicializar aquele objeto porque ele não está sendo utilizado. Já objetos que, por exemplo, são. Vamos botar que a gente tem uma aplicação. Vamos botar que a gente tem um monólito, beleza? A gente tem um monólito que faz, sei lá, emissão de nota fiscal. E o setor que faz a cotação do valor da nota fiscal, por exemplo, é utilizado com certa frequência. Então, todos os objetos que estão dentro daquele ciclo ali vão ser utilizados com mais vezes e tudo mais. Então, a JVM pelo Garbage Collector, com o Garbage Collector, vai pegar aquilo ali e falar, opa, está sendo usado mais vezes. Cara, vamos deixar numa zona mais quente. Aqueles ali não estão sendo utilizados, porque, sei lá, eles servem um sistema de VPDF. Emitir o PDF da nota fiscal, baixar novamente o PDF. Eles não vão ser utilizados, então eles já vão para uma zona menor e o Garbage Collector vai coletá-los e deixar eles em umas zonas separadas. O Garbage Collector basicamente é isso. A JVM, uma coisa interessante que a gente tem também relacionada a isso, puxando um pouquinho para o lado do assunto, é que ele tem um conceito de hot reload. O que é o hot reload? Algumas
assim, até o pessoal fala, o Java é legadão, tal, tal. Galera, tem empresa muito grande que usa Java. Um conceito que eu acho muito interessante que eu já vi sobre um amigo fazendo uma palestra sobre isso, é que o Garbage Collector junto com a JVM, eles conseguem, por exemplo, você vai pegar um período, por exemplo, de Black Friday, que é um período que você vai ter muito acesso no site de vendas, por exemplo. Você faz uma coisa que a gente chama warm-up, que basicamente é você ficar chamando o mesmo endpoint, pum, 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 milhões de vezes, em 10 minutos, por exemplo, seguidos, e nisso a JVM vai otimizar aquilo e falar, opa, o Garbage Collector, galera, a gente não está usando aquilo ali, ele não vai ser acessado. A gente simula um cenário real, a JVM própria, por si só, tira os objetos que são menos utilizados e coloca os objetos que são mais utilizados em uma outra camada que, se não me engano, chama memória heap, a zona heap, alguma coisa assim no Java. E devolve em milissegundos essa resposta para o usuário, faz um próprio cachê interno ali, sem ter que ficar muito ocupada, assim, preocupada com coisas que não estão sendo tanto utilizadas. Eu acho que é isso, assim, é o conceito que eu tenho assim, de cabeça de garbage collector, cara, do Java. Bacana, bacana. Então, se eu tiver um objeto e eu parar de referenciar ele, o Garbage Collector vai coletar esse objeto e separar, né? Sim, ele deixa ele descansando, ele não deleta o mesmo, mas ele deixa ele descansando para Sim. possíveis utilizações futuras. Tá. Dito isso, isso vai prevenir memory leaks em Java? Sim, o que seria Cara, prevenir? Deixa eu pensar. Peraí, você usou a palavra prevenir, cara. Vai prevenir memory leaks? Cara, acredito que sim, mas não tenho certeza nessa resposta, porque quando a gente previne, o que seria o memory leak? Vazamento de memória, ou seja, desperdício de recurso de uma máquina que está rodando essa nossa aplicação Java. Eu acredito que por a gente otimizar os recursos dessa forma, preveniria, mas não tenho certeza dessa resposta. Acredito que sim. Sendo bem Boa. sincero. Então, ele vai de fato reduzir consideravelmente a quantidade de memory leaks que a gente vai ter no Java, mas ainda é possível criar memory leaks em Java mesmo com Garbage Collector. Sim. Mas sim, a resposta tá certinha. Tá um nota Bom, 8,5. não, foi super bem, foi super bem. Eu acho que é até isso esperado da entrevista, né? Se a pessoa acertar tudo, é porque a entrevista não estava difícil o suficiente, né? Tem que botar Subiu o o cara level, né? A pra. ladder level. Exato. A gente tem mais umas assim, não vão ser tão focados em Java, é um pouquinho mais aberto, mas é para entender o quanto tu pega do conceito geral. Vamos lá. Se eu abrir meu browser, eu digitei uma URL ali, eu dei Enter, o que está acontecendo assim a nível de network no momento que eu dei Enter? No momento que você tá. Assim, Não, o que tu lembrar, não precisa ser seria tudo. basicamente aquela comunicação entre HTTP. Comunicações HTTP, basicamente, falando assim de REST e tudo mais. Basicamente, você vai acessar Quando você bota o URL, você vai acessar um determinado DNS, né? Que é um domain, DNS domain, name server, sei lá. Não lembro a sigla não, mas enfim. Você vai acessar um determinado Domain endereço. Name System. Domain Isso. Name System, isso. Você acessa um determinado endereço e chega uma requisição para esse endereço de alguém acessando. Uma requisição HTTP. E hoje HTTP, assim, não sei se eu tô jogando por resposta certa, seria isso que você espera? Ou, assim, pessoal, uma coisa também Pode, é nessa linha mesmo, é nessa linha mesmo. Tá, só uma coisa, dica pra galera aí. Cara, tá na entrevista, pergunta se você não... Porque, tipo assim, às vezes a gente pode estar indo pra uma... Por exemplo, quer que eu fale um pouquinho de protocolo, IP e tudo mais, ou pra parte mais de HTTP. Então, tipo assim, surgiu a dúvida, cara, pergunta. Tipo assim, é esse tipo de resposta que a gente quer jogar pra esse caminho? Então beleza, segue. Com o que você acha. Mas basicamente então a gente faz a comunicação HTTP, que hoje é o protocolo que eu vejo em 90% dos casos. Nunca mexi com gRPC, que seria outro protocolo de web, mas HTTP a gente tem os quatro métodos, né? Post, get, put, delete, o patch também, enfim, patch mas não vou ficar muito detalhe. Enfim, você acessa esse endereço para um servidor. O servidor recebe sua requisição e devolve uma resposta. Nisso, uma requisição contém 3 campos principais, que é o body, que é o corpo da requisição. A gente utiliza ele muito quando a gente faz requisições do tipo post, put e patch. O header, que são basicamente informações a mais, como por exemplo, autenticação, tipo daquele conteúdo que está sendo enviado para o site. E... Body, header... Caraca, agora eu esqueci. Body, header... Acho que nessa parte, assim, tá bem bom, assim. Seria o Tá verbo, né? O excelente, verbo era que você isso manda ali, um mesmo. post, um get, enfim. Mas quando você aperta o Enter, seria um post para determinado site. E ele vai te responder determinada informação pelo seu browser. Ou, se for back-end, vai responder ele no post, mas enfim. Acho que seria Sim, boa. isso. Deixa eu te fazer uma pergunta adicional que, enfim, aqui o entrevistador vai tentar pescar por umas certas coisas, né? A pessoa tem que meio que ler a mente, entender o que ele tá querendo. Uhum. Tu citou o DNS. O que exatamente que o DNS está fazendo? Qual que é a função dele? Cara, basicamente o DNS ele serve para você, assim, não tem muita propriedade de falar em DNS, tá? Mas basicamente ele tem um Ah, domínio, você tem um domínio na web, por exemplo, devmagro.com, mas aquele domínio está sendo disponibilizado por um IP debaixo dos panos. Assim, posso estar falando besteira, mas tem um IP e esse IP faz uma ligação com esse DNS. E toda vez que o cara acessa
aquele DNS, por exemplo, devmagro.com, ele vai ser redirecionado para um endereço de IP, só que você não sabe aquilo, então é Domain Name System, ele mascara aquele endereço de IP onde está rodando a sua máquina. Acho que seria isso, assim, falando por alto, eu não entendo muito desse conteúdo, cara, DNS. É isso. O DNS, o exemplo didático que é usado é uma lista telefônica, né? Eu tô lá procurando. Lucas Carrilho, olha na lista telefônica. Ah, esse aqui é o número do Lucas Carrilho. E aí, o DNS Boa, retorna pra ti. boa analogia, Isso agora eu já mesmo. vou decorar isso pro resto da vida, cara. Lista Essa aí telefônica. é boa, sim. Pô, sensacional. Ah, tá. É, Tu consegue me dizer qual a diferença, alguma diferença entre uma lista linkada, uma linked list e um array? Caramba, cara, vamos lá. Essa aí foi na teoria do seu curso, tem um bom tempo que eu fiz ele, vamos lá. Cara, arrays, quando a gente aloca o array, como é que ele funciona assim em termos de baixo dos panos? Quando você cria um array, você tem que definir o tamanho dele. Assim, pelo menos falando em Java, inicialmente um array. Você define o tamanho desse array e o espaço que ele vai alocar em memória. Por exemplo, ele vai do espaço 1 ao espaço 5 na memória. E o que é uma linked list? A linked list, a diferença dele é que ele faz dois espaços consecutivos, mas ele não utiliza basicamente o segundo. Posso estar falando besteira aqui agora, mas ele não utiliza o segundo espaço da memória. E deixa eu pensar. Quando você precisa fazer alguma relação, se eu não me engano, ele conecta um dos dois. Dessa parte eu não vou saber te responder com calma, cara. Mas basicamente é uma parada meio assim por alto. Não sei com detalhes, Augusto. É nessa linha, é nessa linha. O array você vai alocar um bloco ali na memória, linked list você vai iniciar um node da linked list. Você quer iniciar outro node, ele pode estar em outro lugar da memória bem longe, desde que do primeiro node eu aponte A pro ponte pro segundo, né? segundo, eles fazem as Você tem- conexões, né? É, Eu coloquei em sequência aqui, mas é isso, realmente isso mesmo. é isso aí. É porque Não, show, eu lembro que, bacana. por exemplo, quando a gente trata do assunto, por exemplo, de replicação de arrays, por exemplo, algumas linguagens têm isso. Ela aloca um espaço inicial e, assim, caso haja necessidade, ela vai dobrando. Ela dobra o espaço. Isso, Por exemplo, em Go eu sei que é assim, a é o alocação padrão. de slices em Go. Ele aloca um espaço inicial, ele dobra o espaço inicial para caso haja necessidade de uso. É o Exato, conceito o padrão é isso aí mesmo, de. ele vai dobrando. Acho que é o conceito de list em Java, se eu não me engano, acho que é mais ou menos assim também. Deve ser parecido, provavelmente. Uhum. A última que a gente tem aqui é, vamos supor que um endpoint enfim, um endpoint no teu serviço esteja lento. Esse endpoint está lento, e a gente quer deixar ele mais rápido. O que a gente vai fazer para deixar esse endpoint mais rápido? Cara, a gente pode. Qual passos tu seguiria Tá. para Primeira resolver coisa, isso? assim, a gente entrando no endpoint, como você disse que ele já está lento, assim, a gente pegaria essa informação por meio de métricas, né? A gente poderia fazer uma análise com alguma ferramenta de análise, Datadog, observabilidade, enfim. A gente ter o tempo de resposta e tudo mais. Dito isso, está lento? Quais são a ferramenta mais clássica assim, que eu vejo a galera utilizando para otimizar esse tempo de resposta? A utilização de um cachê. Quando a gente fala em cache, a gente pode utilizar, por exemplo, um cachê em memória na aplicação. Vamos dar um exemplo. Às vezes ele busca, a nossa aplicação devolve uma lista. Essa lista, por exemplo, está armazenada como uma estrutura de dados de, sei lá, vou dar um list, por exemplo, do Java, né? Falando em Java. A gente pode começar, ao invés de trazer essa lista, a gente pode ter, por exemplo, vamos supor que a gente quer um número de usuário, 1, 2, 3, 4. E só esse usuário ele é frequentemente consultado. Por isso que está causando um tempo de resposta meio longo, porque ele tem que entrar na lista de usuários, pesquisar naquela galera, para pegar aquele cara e devolver. O que a gente faz? A gente pode, por exemplo, trazer esse usuário e adicionar ele no mapa após a primeira consulta. Um mapa interno, para a gente rodar dentro da memória da aplicação. E quando ele for fazer essa pesquisa novamente, a gente vai ter aquela informação pré-disponibilizada ali, dentro desse hash map, por exemplo, para a gente devolver instantaneamente, porque o tempo de pesquisa no hash map, se eu não me engano, é O de N, se eu não me engano, enquanto numa lista é de ON ao quadrado, se eu não me engano, dependendo do tamanho da lista. Tem uma diferença no Baguio Notation entre os dois. E isso trazendo para uma solução dentro da memória da aplicação, né? A gente pode também, se a gente quiser, utilizar a memória externa, por exemplo, aí a gente já usa uma ferramenta tipo Redis, Memcache, para a gente fazer um cachê externo na aplicação, mas a principal resposta, basicamente, para isso seria o cachê, a utilização de cachê. Bom, bacana. Então, você viu que um é maior que o outro, né? O lookup no hashmap ele é o de um e na lista é o de N, mas tá adequado. É isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta adicional nisso. Por que a gente escolheu implementar um cache para deixar mais rápido, assim? Da onde que veio essa decisão? Por que escolher um cache? Por que a gente decidiu assim, vou botar um cache para ficar mais rápido? O que levou a gente a tomar essa decisão? Cara, poderia ser, por exemplo, gargalos da. Ah, isso aí foi bem interessante, boa. Isso pode ser causado, por exemplo, a gente está tendo um gargalo na aplicação, aí às vezes, por exemplo, está tendo tanta requisição que a nossa máquina que a gente está alocando, por exemplo, vamos supor que a gente tem certas limitações de dinheiro, recursos, e a máquina que a gente alocou para disponibilizar essa resposta para o servidor, fazer esse serviço, está estourando recurso, não está dando conta dessas respostas da aplicação,
e a gente precisa de ferramentas para otimizar essa resposta. Daí, a gente pode reduzir os custos fazendo dessa forma, implementando um cachê. Acho que seria mais ou menos isso, por exemplo. Problemas com Bacana. gargalos, tempo de resposta, integrações externas, ou, por exemplo, se a gente tem um SLA, que é tipo basicamente o requisito de tempo de resposta, não pode passar de X valor, você tem que melhorar aquilo ali, escovar byte. Enfim, acho que seja isso. Eu não entendi Faz muito sentido. bem, acho que não fiz bem essa resposta aqui. Não, bacana, tá. Enfim, o ponto que eu queria chegar aqui rapidinho é que, assim, a gente... eu te falei que o endpoint estava lento, né? E a gente pulou direto para a resposta do cache. Eu queria entender como que, tipo, como que... porque, na verdade, idealmente, a gente teria que primeiro saber que o cache vai resolver nosso problema, sabe? Uhum, Tipo, nem sempre o endpoint vai estar lento, o problema vai ser resolvido com cache. Pode uhum, ser que seja a CPU, pode ser que seja muitos requests de network para outras APIs externas, pode ser que seja uma gambiarra de microserviços, enfim. tá, A ideia era tá. pegar, a ideia era pegar um pouco esse processo de debugging, mas a tua resposta, tu discorreu muito sobre outros assuntos, então tá excelente também. Foi mal, cara, mas. Não, não, Entendeu, relaxa, né? é assim mesmo. É assim mesmo, sim, sim. E, inclusive é uma resposta válida, tá? Geralmente vai ser cache a maneira de acelerar o endpoint, porque geralmente o gargalo é de fato o banco de dados. Geralmente sim. Então, É, nesse caso também, até assim, uma otimização que eu poderia fazer igual seria o eCache utilizando isso, ou dependendo de consultas, dependendo do banco, se for muitas relações no NoSQL, mas meio raro, tipo é. assim, não é tão efetivo assim quanto um cache. Sim, sim, sim. Bom, acho que a gente encerrou essa parte de perguntas e respostas. A maioria delas respondeu perfeitamente, uma ou outra tinha um pontinho ali, mas tá excelente, por mim passaria. Vamos para a próxima Calma que etapa. você vai me A reprovar gente agora, separou. cara. É agora. A gente separou um exercício de Elite Code. E aqui eu quero, né? Ele tem uma certa dificuldade, mas não é muito difícil. E geralmente para Júnior, eu acredito que vai ser nessa linha, talvez um pouquinho mais fácil. Tô Eu te ferrado. mandei ali o exercíciozinho, se tu conseguir abrir e compartilhar com a gente. Boa, tô vendo. Beleza, vai lá. Você quer discorrer antes da gente começar ou posso ir falando, alguma coisa assim? Não, não, pode ir falando e vamos indo. Se tiver algo pra pontuar, eu aviso. Tá, vamos lá. Como é que eu resolveria isso aqui? Primeiro, já vou avisando uma vez, galera. Tem 7, 8 meses que eu não faço lead code, tá? Já vou avisando uma vez. O curso do Augusto foi feito naquela época também. Vamos marcha. Dado um array de inteiros, retorna o número de bons pares. Good pairs. Vamos lá. Um pair, um par, IJ, é chamado de bom se ele está na mesma posição do que J e o I seja menor que o J. Vamos ver isso aqui. Por exemplo, um array 1, 2, 3, 1, 1, 3. Saída 4. O número de bons pares. Então são 4 pares. 1 e 2. São 3 bons pares. 0, 3. 0, 3. 0, 4. Ah, ele quer que retorne a posição, né? Deixa eu ver aqui. Isso. 0 index. Deixa eu ver aqui. Ele retorna a posição inicial do 0. 0 e 3. Então, 1, 2, 3. 1 e 1. Seria 1 e 1 aqui. Aqui seria 1 e 1 de novo. E aqui seria 1, 2, 3 e 4. 1 e Eu 1 acho também. que de repente tu confundiu um pouco no momento da leitura, né? Ele tá vendo se os números são iguais e retornando a posição. Aquele I ponto que o J confunde um pouco, né? Ele basicamente quer saber a quantidade de pares de números iguais. Certo. E ali embaixo está retornando os índices dos números iguais, né? Então, 0,3 é uma combinação de números iguais, 0,4 é uma combinação de números iguais também, Entendi. 2,5 é outra combinação de números iguais. Tá. Beleza. Então, basicamente, ele procura nessa lista e vê os números iguais. Então, e aí ele responde o número de pares. 4. Isso. Todos os pares na array. Então, o que que deu 6 aqui, então? Seria 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 1 e 2, 1 e 3. Entendi. E aqui a quantidade de pares que ele faz, né? Isso. Tá. E aqui 0, já que ele não tem nenhum. Tá. Deixa eu pensar como é que eu resolveria isso. A gente tem uma lista. Pensando aqui. A gente tem uma lista. Nessa lista, vou ter que percorrer elas. Eu posso salvar um número fixo para poder comparar e ver se ele faz um par ou não. E a quantidade de vezes de par que eu encontrar nesse é a quantidade de pares que vai ser o resultado. Eu tenho que responder o que aqui? Eu tenho que responder a quantidade de pares. Eu não tenho que citar os pares. Exato. Tá. Então, eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, cara. Só para ver se fica legal. Boa. Ali nas settings tem como aumentar o tamanho do código também. É na engrenagemzinha. Code Editor. Vamos botar 18 só para Isso, ficar legal no incrementar. vídeo. 20. Aham.
ver se ficou bom aqui. Ah, agora ficou bom. Tô olhando a outra tela que tá bom. Então, basicamente, a gente tem que fazer primeiro uma passagem nessa lista pra gente ver quantos pares. Primeiro eu vou criar uma lista nova. Então, vamos chamar de... Deixa eu lembrar aqui. Array, vamos chamar aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faria isso aqui, só pra pensar. Cara, a minha ideia seria criar um mapa. New array de... Deixa eu ver um mapa De de... repente, tenta me explicar o que tu tá tentando fazer, assim, qual que é a lógica de como que a gente vai resolver Eu quero isso. lembrar como é que faz o negócio do... Eu quero criar primeiro, ó. Minha ideia seria basicamente assim, ó. Pode puxar um escalidral aqui, tudo bem? Pode ser. Primeira coisa, como eu tenho que retornar os pares, a minha ideia para resolver esse problema seria basicamente fazer o Tem que retornar um seguinte. número de pares. Isso, está no número de pares encontrados. Eu tenho uma Isso. lista. Eu quero pegar, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu fazer um trem aqui só para... Vamos botar que a gente tem uma lista de 3 números, sei lá, e vamos botar que isso aqui seja 1 e aqui seja o 2. Eu quero pegar esses números aqui, cadê? E fixar eles, por exemplo, no mapa, colocando, por exemplo, quando eu começar a percorrer nessa casinha, como é que bota a setinha? Quando eu começar a percorrer nessa casinha, eu vou adicionar essa casinha ao mapa, como chave. Chave 1. E vou olhar a repetição dessa... Eu vou tentar buscar as repetições dessa chave. Quantas vezes ele se repete. Entendeu? Uhum. Feito isso, ele vai olhar para cá, seria olhar para cá e olhar para cá. Então aqui ele vai bater 1. Então ficaria, por exemplo, chave 1, valor 1 para 1, inicialmente. Depois, colocar a chave 2. Só que agora a minha dúvida é, ele não vai olhar para trás de novo. Esse é um ponto que eu tenho que perguntar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar só entender um ponto. Porque se ele for poder olhar para trás... Deixa eu pensar. Ele não olha para trás, ele só olha para frente. 2 pares. 3 pares. 4 pares, ele só olha para frente. Tá. Se ele só olha para frente, então eu posso só olhar, fazer essa comparação no 2 aqui. Eu vou ver se o 2 existe alguém aqui. Depois, 1 para 1, ele já é o final da lista, ele não vai buscar mais não. A resposta vai ser 1. Porque eu vou olhar o length disso aqui que ficou. O length de quantos foram criados, ou o length do meu mapa. Quantas entradas tem o case length no meu mapa. Se eu pegar o case length no meu mapa, pode ser que resolva esse problema. Percorrendo só uma vez a lista. Uma outra ideia que eu pensei aqui poderia ser também, seria ordenar, tipo assim, não, tem uma forma fácil de eu fazer isso aqui também, que eu acho que eu conseguiria fazer com Java, facinho. Mas uma forma também que poderia ser, seria eu ordenar essa lista, mas eu teria que fazer uma operação O de N, percorrer esse array uma vez, e ordenar. Se eu ordenar esse array, é só olhar o anterior com o da frente. O anterior com o da frente. O anterior com o da frente, acho que daria certo também. Deixa eu pensar. Poderia ser uma boa ideia também. E aí eu trago o número resultado desse trem ordenado. Acho que pode ser. Tens aí. Parece que pelo menos duas soluções que podem funcionar. Tem uns trade-offs aí, né? Mas de A repente segunda é mais pesada, eu vai na. acho. Acho que a segunda é mais repesada. Deixa eu pensar como é que eu faria isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui tem aquele ajuda a ideia não, né? Não tem não. Funk, solução. Funk. Oh meu, o negócio caiu aqui. Funk. Solução. Ele recebe um array de. Ele recebe um array de int. Array de int, retorna int. Retornil. Chamar de lista ordenada, 2 pontos igual. New. De repente faz uma edição e fala que a gente foi pra IDE, porque, enfim. Não, depois a gente edita aqui. Tá tranquilo. Tá. Só vou pesquisar aqui inicializações, nice, inicializações, nice, deu. Só pra lembrar aqui de cabeça.
Esse make tá. New. Make already. Não é slice que eu quero não. Map. Não, pode ser um slice. Make. Isso, se você aumentar um pouquinho o tamanho da ideia, acho que vai ficar legal pra ver. O problema é. Agora eu consegui. Aí. Agora fica top. Isso. Deixa eu ver se tá top. Make o tipo e o tamanho, tá. Tipo int, tamanho nums.length. Length. Nums. Tá. Ele vai criar uma nova lista aqui. Criar essa lista ordenada. Eu tenho que pegar uma lista criada, aí eu tenho que dar um sort na lista. Vamos lá. How to sort list in Go. O length slash ascending ou descending. Mas isso tem que ser na mão, velho. Tem um using slices. Tem uma lib nova do Go que usa isso, cara. Sort.slice. Será que é isso aqui? Lista ordenada. Fnt ponto. Printline. Lista ordenada. Deixa eu ver que se vai. Tem que salvar, né? Terminal. Isso. Terminal. Cadê meu terminal? Pera aí, Augusto, só um minutinho. Onde tá no terminal desse VS Code, cara? Ali em cima tem run, não? Não vai abrir, ou... Não tem opção no terminal não, cara. Eu não codo no VS Code. Então, lá em cima, na direita, tem um quadradinho com uma barrinha embaixo. Mais em direita. Ah, pode ser aí também. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. E só onde tá esse diretório desse arquivo aqui. Desktop mesmo.go. Carrinho, cd. Deixa eu ver se main.go tá aqui. Main.go. Ah, não tem o Go instalado, legal. Mas pode codar aí na IDE e depois passa pro coisa. Né? Vou fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos primeiro criar uma lista ordenada. Vou fazer essa lista ordenada ficar numa certa ordem. Logicamente que é numa lista ordenada. Galera, só para explicar, a gente vai usar uma ideia externa, tá? Só para a gente poder codar e depois a gente joga para cá. Por questões de complete. Deixa eu só tirar esse trem aqui do... Tirar esse trem do vinho aqui que eu não tô acostumado com esse vinho não. Standard, ok. Ctrl C. Aí vem aqui, Ctrl V. Boa. Printline. Ele recebe uma range int. Não, isso aqui não precisa não, só rodar. Isso aqui não entende qual par. Entende qual par. Sei lá. O que eu posso passar aqui? Passa um igual exemplo ali, Deixa eu pegar aqui. que a gente sabe a resposta. Tem que criar só uma array isso aqui. Tá. Vamos lá, deixa eu dar isso aqui. Unexpected comma, spec 2 pontos. Onde está isso aqui? Na linha 7, é isso? Não, aqui eu tô Caractere fazendo 28. função, velho. Não faz sentido ter ponto e vírgula aqui, não. Não faz sentido não. Não, mas eu tava esperando 2 pontos em algum lugar do int, talvez. Peraí. 728. Oi, gente. É que agora mudou as linhas. Dá um enter. Roda aí de novo e vê o que acontece. Ele tá falando comma unexpected, comma. Ponto. Vírgula. Esperando 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Lançar array com parâmetro go. Calma aí. Entendi. Vou fazer isso aqui. E um tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 6, 3, 6. 6. Eu passo números aqui. Boa.
Pronto. Agora tem que rodar. Calma aí. Type 6, type int 5. Acho que isso aqui. Uai, gente, por que tá dando erro? Que o Será que definitivo. tem uma diferença de Não, slices sorte. com... Ponto slices. Sorte. Non-declaration statement outside the function body. No import, né? Não importa. Eu tô reclamando que não tá na mesma... Spectre. Você vê, a gente faz tanto na IDE que a gente acaba esquecendo. Sim. Undefined. Por que tá dando sorte com os slides como undefined, velho? Ué. Undefined, lista ordenada. Pô, isso aqui é lógico que não vai funcionar, né? Nossa. Pô, vambora. Cara, por que ele não tá dando, sei lá, 2? Não. Aí tá dando um erro de sorte com os lines, undefined. Deixa eu ver aqui, os lines, package, pô. Essas package. Ué, sorte. Esse aqui, slides.sorte. Sorte funk não é sorte funk, não é sorte, pô. Sorted. Não é nesse trem não, cara. Tenta sorte.ints e aí passa a lista. Mas esse eu acho que é package interno, eu acho. Sorte.ints. É com I maiúsculo. Sim. Isso. Agora foi. Foi. Show. Tá. Então agora a gente já tem a lista ordenada. 2, 2, 3. Agora o que eu quero fazer? Eu vou olhar esse daqui com esse daqui. Se der esse aqui vai dar 1. Depois ele tem que considerar. Ele olha esse daqui. 2. Tá, se o da frente mudar, eu coloco esse cara de novo na posição. E eu olho esse com esse. Se já que trocou, eu coloco esse na posição. E eu olho esse com este. Vou dar um zoom aqui, fica legal. Tá bom pra ver assim, tá? Tá bom. Então vamos começar a percorrer essa lista então. Já tem a lista ordenada. For chave valor, para cada chave valor. For key value. Range nums. Isso aqui só explicando, galera. É o for loop com Go, tá? Aqui eu vou percorrer a lista. Então, eu tenho que primeiro printar o valor desse cara aqui. Tem que ver se if nums na posição inicial, se ele for igual a se nums dessa posição aqui for igual ao nums dessa posição aqui, vamos fazer o seguinte, só para eu ter mais um. Se esse número for igual a este daqui, se esse aqui for igual a esse daqui, já sei, vamos criar um per counter response igual a 0. Tá. Per counter mais. Deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu pensar. fnt.println per counter. Capaz de dar um out of bound. Vamos ver aqui. Acho que sim. Vamos colocar os as values aí. É que tem o igual. É igual. É igual, tá certo. Eu acho que também não vai dar não, porque eu tô pegando a posição, tem que pegar o valor. V declarado não usado. Run. Vamos ver aqui só pra ver se tá certo. Tá vendo? Me deu index of ranged. Mas printou o que tu queria ali. Vamos ver aqui. Primeiro loop ele deu 1, ele contou 1 par. Segundo loop ele contou 2 pares. Mas tem que ficar pra fora isso aqui, ó. Pera aí. Isso aqui tá pra dentro. Daí, par counter igual a 2 pontos igual a 0. Par counter mais.
Pronto, agora acho que ele tem que printar. Vamos ver se ele vai printar bonitinho que eu queria. Ah, É que vai dar. É, vai dar o de fontes antes. vai dar o erro aqui. Pera, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Tá. Só botar aqui if nusca. Só pra controlar isso aqui. Range nums.length, será que funciona? Nums.length menos 1. Será que funciona? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não Tem funciona. um if solto ali embaixo. Agora. Não, não, tava certo. Que tu... É isso. Pra ver se eu consigo loopar dessa forma. Vamos testar aqui. Nums length define, tá vendo? Method Ah, array. tá. É que, tá, mas aí o land nums é diferente. Não é? Eu acho que é, não lembro. Deixa eu pesquisar aqui pra ti rapidinho. Length. É len e o array dentro, não é nums.len. Len, o número da nums. Menos 1. Isso. Percorrer menos 1. Você vai fazer esse loop aqui. Can I jump over? Não, posso fazer isso aqui, eu acho que vai Ah, funcionar. Acho que vai funcionar isso aqui. é Não. que o range não é assim no, em Tem que Golang, ser o né? clássico, né? É. Olha que eu não queria manipular nesse aqui, não. Eu queria manipular com isso aqui que eu consegui fazer um trem, pera aí. Se eu der um return aqui, quer ver? If land nums. Calma aí. Eu quero cancelar ele na última execução do loop, tá ligado? Hã? Pra ele não percorrer aqui, ó. Sim. Como é que a gente sabe que a gente tá na última execução? Lens menos 1. Tem que meter um if nums, bom, len de nums menos 1. Return. Mas aí a checagem tá um pouco estranha aí. É, Por pera que aí. a gente tá chegando nesse if? Tem que ficar aqui dentro. Se o... Caralho, isso não vai dar certo, vou fazer o normal mesmo. For x igual a 0, x igual a 0, ponto e vírgula, quanto x for menor que lend nums menos 1, x mais mais. Vamos lá. Se eu escrevi isso aqui certo. Undefined, K. K? Que K? Ah, é o que eu tô usando aqui. Ali embaixo, é. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui agora. X. É X, né? Isso. Isso. Tá, 3. Retornou 3 Boa. pares. Um par. Pera aí. Um par. 2 pares. Não tem par. 3 pares. Um par. 2 par. 3 pares. Mas tem mais. Não é só isso aqui não, pô. Olha ali no. Essa aí é o exemplo do lead code, né? Tu consegue olhar ali Tem que ter qual que era mais a um resposta. par. Tem que ter mais um par. Qual que é o outro par? 1, 2, 3. 1, 3. 3 ou 3, não é? Então vamos lá. Agora tem que mudar o ponteiro. Ó, eu consegui pegar todos os ponteiros do 1 eu consegui pegar pelo que eu entendi. Foi o ponteiro desse aqui, o desse aqui e o desse aqui eu peguei no final. Só que tem mais um ponteiro. Pera, deixa eu entender os pares aqui que ele deixou. Pera aí. Ele achou 1 e 3. 1, 2, 3. 1 e 1. Ele achou esse aqui. 3, 2 e 5. Mas por que ele achou 2 e 5? Ah não, tá certo. 3 e 3. 3 e Falta o 3. 0 e o 4 ali. Olha o 0 e o 4. 0. 1, 2, 3, 4. Ah, mas então, 1 e 1. Um par. 1 em 1, 2 Isso. pares. Ah, tá. 3 pares. Isso. 4 pares. Então faltou o inicial. Pera aí. Vamos lá. 1 e 1. Um par.
Um e um, dois pares. Ah, tá. Aí vem na primeira. Eu passei o primeiro loop aqui, ele achou dois pares. Pum. Aí eu passei o segundo loop aqui, ele achou um par. Passei o terceiro loop aqui, ele tinha que ter achado. Pera, essa ideia do sorte não vai funcionar, eu acho. Calma, pode funcionar. Vamos tentar um exemplo diferente de input, então. Tenta 4 uns como input. Lá, pode pegar e fazer tipo e pode deletar os outros números, vamos ficar só com os uns pra gente ver o ponto da lógica ali. Boa. Quantos pares tem aí? Três pares, ó. Um par, dois par, três par. Aí vem o segundo. Tá. Quatro par, cinco par, não é? São números diferentes. Ah, talvez seja 5. Porque tu tem que considerar, tipo assim, o posição zero, posição um, posição zero, posição 2, posição zero, posição Sim, eu 3, tenho que considerar a depois posição. posição um, 2, 1, 3. São 6 pares no total esse aí. Isso. Porque são as combinações, né? São as possíveis combinações. Isso aí é PA e PG, sei lá É, que também. Tá. é. Então vamos lá. Isso aqui ele tá comparando só a primeira posição. Ele tá fazendo a primeira O problema passagem. da solução que a gente tem no momento é que eles avançam juntos, sabe? Eu nunca vou comparar, tipo, o primeiro Sim. um com o terceiro um. Uhum. É isso mesmo. Eu tenho que mudar a solução, vou ter que fazer aquela outra que eu pensei. Eu acho que ela fica melhor. Eu jogar para um mapa um número fixo e ver quantos números iguais ele tem. Depois eu pego no segundo número e jogo para o mapa e vejo quantos números eu tenho. Acho que fica melhor. Talvez eu Cara, vou. de repente, eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso. O que a gente pode tentar fazer Hum. é. E se tu fizer uma solução que é um loop dentro de um loop? Tipo uma força bruta. É, dá pra fazer um Force Brute também. Tipo assim, isso aqui Aham. a gente mete o outro Force Brute aqui dentro. Pera aí, Ctrl Z, Ctrl Z. Faria for y. Deixa eu copiar isso aqui, mais fácil. Y aqui igual a 1. Mockland luz menos 1 e y mais, e aqui eu jogo loop. Por que que Y começa num? Porque eu não quero pegar a posição inicial, mas acho que talvez. É, porque ele não pode pegar essa posição inicial aqui, não é? Uhum. Se. De repente, conforme. Não é legal ele começar atrás do X, né? É bom ele começar na frente do X, eu acho. Sempre. Só atrás do X. Tipo assim, quando o X for 5, o Y começar no um não vai fazer tanto sentido. Você acha que. Mas ele não pode concorrer com o Tantino, senão ele vai olhar pra ele mesmo, não? O zero também não pode, também não fica legal. Mas, tipo assim, o que acontece se o X for X mais 1, 5? né? Seria que Aonde seria que. X mais 1, né? Isso. Isso, tá certo. É 0 mais 1, 0, X mais 1. Mas aqui vai dar out of lens, eu acho. Dependendo. Alguma hora vai dar out of bounds, sim. Vai dar out of Tem que bounds. ver. É que tu não precisa do menos um ali em cima agora. Tipo, agora tu pode ir até o final porque tu nunca vai comparar com uma maior. Faz É, sentido, faz sentido, faz sentido. agora fica legal. É. Aí essa validação aqui, eu tenho que fazer o que então? If se nuns de x, é isso mesmo. Se um de x for igual a nuns, boa, de x mais mais um e y. Só o y. Par counter. Mais aqui que sai. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Três pares. Mas aí ele tá pesquisando. Tá procurando, vou ter que printar isso aqui, pera aí. Printline. Vamos com calma. Posição X. Posição Y. Não, o Y não precisa ir até o menos. Ou precisa. Não, não, o Y pode ir até o len mesmo, eu acho. O Y pode até o len mesmo? Ele não precisa ir até o menos um, ele pode. É, ele sempre vai ser um número mais um, né? Não, mas. De repente, o X que não pode ir até o. Tem que ser em cima o mais um. É o X que não pode ir até o final. O Entendeu? X não pode até o final. Não. Porque se o X começar no final, tipo, não tem aonde ter o Y. Se o X começar no final.
É tipo assim, esse len nums menos um que tu tem no loop do Y, a gente tem que mover ele pro loop do X, na real. Porque ele limita até o final, correto. Só que, Agora acho que roda, de repente. calma aí. Não consegue converter a posição X para Aí que tem o string formatting do Go, eu não sei como é que faz isso. porcentagem S. Pera aí. Dá pra fazer assim também, eu acho. Acho que com vírgula pode ser. Assim roda. Deixa eu ver. Pronto. Ó, Ó, mas X. olha ali, a resposta tá certa. 6, agora foi. É, o erro tava no tamanho aqui do array, ó. Posição Pô, 0, 1. 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ele vai vendo, se cada um ele compara, aumenta mais um. Return par counter. cara, roda esse unit de code, já. Vê se dá. Vamos ver se vai dar. Hit code agora. Run. Passou nos case. Acho que é isso mesmo. Agora tem que pensar melhor Boa. isso aqui. Acho que a gente não precisa melhorar, a gente pode só. Vamos tentar entender quais tu. Pô, com essa solução a gente teria três soluções, né? Tu tem a solução, tem a solução do sort e a solução do hashmap que tu pensou nas três. Uhum. Quais as vantagens de cada uma? De repente, se quiser no scale draw, enfim, Tá. alguma maneira de Vamos pensar explicar. aqui então. Ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Bom, dessa forma que a gente basicamente fez brute force. E o Isso. brute force, basicamente, cara, ele pega e ele vai ficar tentando todas as combinações possíveis que você vai percorrer tudo. Então, sim, se a gente tem um cenário que a gente tem um brute force, ele vai O log de n, e nesse caso não é nem n, é n ao quadrado. Porque ele não vai percorrer só uma lista, ele vai percorrer uma lista ao quadrado por causa do loop desse loop aqui de baixo. Então essa Uhum. solução, por conseguinte, ela é a pior que tem por questões de desempenho. Você vai utilizar memória aqui e memória aqui. E tempo também, acredito eu. Agora, se a gente utilizasse a ideia do mapa, deixa eu pensar, a gente pegando a ideia do mapa, o que eu ia fazer? Ou do sort, né? Tu teve do sort também. Por que a do sort seria vantajosa contra essa? Porque ele não precisaria, caso ele desse alguma interrupção, por exemplo, se ele batesse de frente essa com essa, ele já poderia parar de tentar procurar outro, porque não há mais na lista. Enquanto ele faz no normal, por Uhum. exemplo, no normal, se não está sorteada essa lista, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vir aqui, vamos botar aqui o primeiro ponteiro, ele faz aqui, o segundo ponteiro faz aqui, aqui, aqui. Se essa lista está Isso. ordenada, ele não tem necessidade dele vir aqui. Na verdade, assim, eu tô botando uma lista pequena, mas, por exemplo, Sim, eu entendi. ele não Se ia for lá bater pra aqui. frente, ele pode parar. Isso, ele ia É. parar, entendeu? E só o fato dele Aham. parar, a gente já delimita essa execução, fazendo com que a Boa. complexidade vire O de N. E como eu coloquei um mapa aqui abaixo, vamos botar, coloquei um mapa guardando posição. Ah, não, na verdade esse seria da forma ordenada, então ela evitaria o segundo loop que eu fiz, que seria esse de Uhum. baixo, sendo. Eu acho que essa do sort acaba ainda não sendo odd n, porque tem algumas coisas adicionais, né? O sort, ele é odd n log n já. Então, a N log. solução já começa sendo É, n N log log n. N, tá certo, tá Enfim, certo, tá certo. é. No pior mas mesmo assim, eu acho que ela ainda seria odd n ao quadrado, talvez, porque a gente tem que percorrer. Não sei. Essa aí é difícil de calcular. Com certeza. Não, faz sentido, faz sentido. É, Tem que ver aqueles trem, aquelas sim. anotaçõezinhas lá, né? Sim, mas ela provavelmente é melhor do que a brute force ainda, Não, essa de sim, com sorte. certeza, com certeza. Mas eu acho que essa terceira solução seria melhor usando o mapa, cara. Porque a Aham. gente, por exemplo, a gente ia travar na posição um, por exemplo. A gente teria um chave-valor, chave sendo, sei lá, chave sendo um, por exemplo. E o valor dessa chave sendo o counter de um. Seria o counter para um, por exemplo. Quantas vezes esse cara apareceu? Aham. Vamos botar que ele apareceria, sei lá, no caso, no primeiro solução seria 6 vezes, no caso. E Sim. aí, a gente olharia o length desse mapa para dar resposta.
o length desse mapa seria a resposta no caso. Tipo, se ele for de tamanho. A gente, por exemplo, vamos supor, tem a chave um e aqui tem a chave 2. Aí teria que fazer um loop em todas as chaves, no caso. Teria que fazer um loop nas Uhum. chaves. Deixa eu ver. E ver o count. E ver a frequência que ele aparecia, somar o length e achar o resultado. Mas ainda acho que seria mais rápido. Seria. Até porque, assim, né, quando tu faz um loop dentro de um loop, a gente está fazendo o ao quadrado, né? A gente está percorrendo um array dentro de um array. Sim. Esse aí, a gente estaria fazendo primeiro o array e depois percorrer o hash map. Então, ainda seria o Gene, que, tipo, Sim, sim. a gente não Porque está não tem o percorrendo um tamanho. dentro do outro, né? Uhum. É, sim. A solução exatamente como tu descreveu ainda não funcionaria, teria um pequeno detalhe, mas tu tá no caminho certo e eu acho que tu ia conseguir encontrar ela, né? O X da questão é que se tu contar o número de vezes que um aparece, isso ainda não é a resposta. Não, sim, Porque a você gente teria que tinha ver o ali a número de situação. registros. Não, não, mas assim, ó, a gente teve ali a situação em que um apareceu 4 vezes, né? Sim. São 6 pares, mesmo um tendo aparecido só 4 vezes. Ah, não, sim, Tem que mas eu fazer digo uma. assim, ele, o counter seria relacionado à vez que ele bateria um com o outro. Ah, tá. Entendeu? O counter é o que importa, por exemplo, o counter no total, sacou? Teria que somar os counter das chaves. Perdão, seria len, não. Seria o soma do. Não seria o len que eu teria que calcular. Seria a soma dos counter, basicamente. Sim. Soma. Mas aí a gente meio que estaria voltando pra primeira solução, né? Porque eu tenho que ver onde é que eles batem. Eu teria que ver onde eles batem. Pá, 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 pá. Não, na primeira é maior. Não, essa aqui de qualquer forma é mais rápida que a primeira, porque a primeira a gente faz dois loops, essa aqui só faz um. Ia fazer só um loop? Oi? Bom, eu não entendi como é que funcionaria, mas tá. Tem uma solução de hash map também, que dá pra fazer com um loop só. Como é que seria essa ideia? Não, eu acho que ela é um pouquinho mais complexa do que tu tá pensando de repente, Vale porque a vídeo no gente tem. canal, vale vídeo no canal. Enfim, a minha ideia era trazer um que ia ser claro como resolver com força bruta, e depois tu pensasse numa solução melhor, a gente podia implementar ela. Mas enfim, eu acho Tranquilo. que para o propósito que a gente tem, tá bacana. Ó, É tá isso aí mesmo. bacana. Conseguiu, Tirando os BOs, mas tá tranquilo. conseguiu identificar ali que tem uma solução brute force, que ela existe, a gente resolveu com brute force. Conseguiu pensar numa de sorte que eu nem tinha pensado, que também é bem bacana, na real. Essa eu não tinha visto que ela existia. E numa de hash map ainda, que seria a terceira solução, né? Uhum. E tu mostrou que de alguma forma tu conseguiria resolver com essas soluções. Eu acho que isso é importante, até mais do que o código em si, fazer o código funcionar. Show de bola, Aqui a show de pessoa quer ver ali a lógica de quem está desenvolvendo, como é que está sendo feito isso. estaria aprovado por um júnior ali. Acho que sim. Show, show, show. Sim. Bacana. Essa seria a parte de code. Cara, se tiver um tempinho, a gente consegue fazer Tô de um boa, tô de boa, tô de curtinho boa. assim. Tá Pode de de boa, boa? bora. Então, bora para a última parte. Essa daqui a gente vai fazer ela mais curta do que. Não precisa ser nada muito complexo, tá? É mais uma para medir mesmo o teu conhecimento assim, de sistemas como um todo. O que eu quero que a gente faça? Um system design super básico de um jogo online, pode ser de damas, xadrez ou jogo da velha. Tá. Deixa eu pensar. Um multiplayerzinho, um contra um, online, web. Caraca, seria tipo montar um jogo e a pessoa jogar. Não, tipo assim, ó, o que a gente quer desenhar é as interações ali, né? Fazer a parte de system design. Na verdade, quão familiar tu tá com entrevista de system design? Não, cara, tranquilo, tranquilo. Sim, fiz uma vez só na minha É? vida, mas tranquilo. Se fosse fazer, tranquilo. Mas é porque eu me Então refiro bora assim, system desenhar. design você diz em relação à escalabilidade, ou você diz em escalabilidade, desenho de sistema, integrações, soluções, ou você diz tipo assim, como é que a gente implementaria a lógica de um jogo de jogo da velha, por Não, não, exemplo? nada de lógica. É só das requisições, assim. Como é que um jogador vai. Como é que o jogador vai executar um movimento e outro jogador vai ver na tela dele? O que a gente vai usar aí para armazenar esse jogo? Onde é que esse jogo vai estar? Entendeu? Tipo, a Caraca, gente nunca vai fazer isso pensei com nisso no sentido de jogo não, mas serviços. vambora, dá pra gente talvez tentar discutir aqui. Deixa eu pensar. Então a gente tem um jogo online, vamos botar aqui nosso xadrez online, certo? Isso. Tá, temos dois jogadores, vamos chamar de, sei lá, A, vamos chamar de B aqui, vamos chamar de A aqui. Tá. Toda jogada que eles têm que fazer, bom, primeira coisa, a jogada vai ter que ser um post, né, pra eles salvar essa jogada, correto? Seria um Pode A. ser. Tu que decide, assim, do jeito que der para implementar, a gente pode fazer.
Então a gente tem que ter um sistema para armazenar. A primeira coisa que tem que fazer é um sistema para a gente armazenar essa jogada do cara. Deixa eu pensar. Tá. Só explicando pro pessoal, tá? Aqui a gente vai pular essa etapa. Geralmente a gente faria primeiro um levantamento de requisitos funcionais e não funcionais para entender exatamente quais os limites. Como a gente não tem uma hora para fazer uma entrevista de system design, vamos fazer rapidinho. Pode implementar do jeito que vier na cabeça. Show. Então, cara, assim, falando do jeito da cabeça, eu nunca parei pra pegar isso aqui, surpresa 100%. Mas basicamente a gente Sim. teria um. Esse cara, primeira coisa, um jogador A. Vamos botar que ele começa. Então ele tem que, primeira coisa, ele tem que fazer uma requisição post, com o movimento dele. Fazer um postzinho nesse servidor. Vamos lá que a gente tem, primeira coisa, esse cara vai ser um servidorzinho, beleza? Esse cara vai ser um servidor. Ô, trem, pera aí. Esse cara vai ser o servidor, ele vai receber essa requisição post. Depois, e vai armazenar Eu isso acho que aqui. a tua câmera tá bugada, eu não consigo te Ih, ver na caramba, pera aí, tela. bugou a câmera, bugou a câmera. Pera aí. Só pra voltar a câmera, pera aí, rapidão, Augusto. Pronto. Acho que tá bom? Tá bom? Show. Show. Vamos continuar aqui então de onde eu parei, beleza? Bora. Bom, então, esse jogo, a gente vamos ter constantes requisições post das duas pontas, beleza? E essa partida aqui vai ter que guardar o estado de cada jogo e cada jogada. Beleza. Só que é o seguinte, a gente tem uma recomendação, a gente vai ter que fazer uma resposta que tipo assim que esse cara fizer um post, ele vai ter que receber uma resposta do servidor dando um OK. Por quê? Se ele não receber ele tem que receber essa resposta, ele vai receber um, vamos botar que vai receber no body da requisição, por exemplo, que deu, não, na verdade o body da resposta, falei errado, body resposta, que deu certo a requisição dele. Por quê? Porque se ele não receber isso aqui não tiver dado sucesso, ele não vai liberar para a vez do jogador B jogar, pela minha lógica. E daí, vamos supor que ele vai liberar uns. Vamos fazer uma chavinha aqui, né? Vamos botar assim, ver rodada, né? Rodada, jogador A ou B. E quem vai controlar vai ser essa resposta. Se ele der o OK aqui, ele vai liberar para o jogador B fazer. E isso a gente pode mandar, sei lá, junto num. Ele vai gerenciar essa informação. Porque senão, se o cara tentar várias vezes repetir a jogada, ele não pode deixar, ele não pode aceitar. No caso, agora é só aceita de Isso. B, com o identificador de B. Por exemplo, essa identificação pode vir, sei lá, no header da requisição, quem é que esse cara, sei lá, no header. Quem é? E aonde essa informação seria guardada? Na minha opinião, aqui a gente teria que decidir entre a opção de usar um banco relacional ou um banco não relacional. Ou talvez um cachê em memória da instância. Deixa eu pensar. É porque com um banco... Cara, acho que eu usaria um banco relacional mesmo, cara. Acho que performance não seria tão critério nesse... Tão importante assim não, cara. Deixa eu Pode pensar. ser. Por que a gente optaria por um banco ou por outra decisão? O que você está pensando aí? Pode ter de vantagem num banco. Cara, assim, trazendo num cenário disso, num banco relacional versus um não relacional, por exemplo, sei lá, um Mongo contra sei lá, um Postgres. O Postgres, ele não vai ter relação entre tabelas. E o relacional vai ter essa relação entre tabelas, além dele garantir algumas coisas que seriam essenciais para esse jogo, como, por exemplo, consistência, que é uma coisa que normalmente bancos relacionais não trazem. Então, devido à propriedade ACID de bancos relacionais, a gente tem que garantir que essa jogada foi salva no banco. A gente tem que garantir que esse estado foi salvo. Porque se esse estado não tiver sido salvo, ele não pode dar essa resposta para esse cara. O que seria algo que não seria tão consistente em bancos não relacionais em relação ao banco relacional. Daí seria um ponto que eu usaria relacional. Posso estar enganado. Ok. Deixa eu só te fazer uma pergunta, assim. E se a gente não quiser usar um banco? Se a gente não Dá para quiser manter usar só em um memória? banco, deixa eu pensar, a gente teria que resolver isso dentro de um cachê em memória da própria aplicação. E como é que a gente poderia Qual seria a guardar? vantagem ou desvantagem disso? Vantagem de usar na própria aplicação seria o tempo de resposta. A gente teria um tempo de resposta muito inferior. E desvantagem seria que para quanto mais histórico de jogos a gente armazenasse, mais custo ela ia ter. Só que... deixa eu pensar. Não, acho que seria isso e... Deixa eu pensar. Como que a gente poderia armazenar isso internamente, assim? Acho que seria essa a pergunta, né? Tipo, como que isso ficaria armazenado dentro da própria aplicação, Não, né? é a vantagem mesmo, vantagem e desvantagem. Eu acho que a gente pode seguir com o SQL ali que tu escolheu, que tá bacana.
Tá, Era mas. só pra entender se tu viria o trade-off de deixar uma partida em memória contra uma partida no banco de dados. Uhum. Ah, aqui a gente teria mais. Tipo assim, a gente não estouraria o cap disso aqui. Isso aqui ficaria mais como um gerenciador de estado e quem guardaria os jogos, os estados, as ações seria o banco. Beleza. Só Sim. que se a gente colocasse isso aqui na memória, poderia estourar, até porque milhões de jogos fazendo isso, né? Enfim. É. Só que aí a gente tem um problema de throughput no banco, né? Tipo, milhões de jogos jogando, assim, no cenário que seria poucos jogos ou muitos jogos, sei lá. A gente teria o gasto, né, disso. Pô. Tem uma coisinha aí pra gente resolver, né? O jogador A, ele faz um post, né? Como é que o jogador B sabe que é a vez dele? Ele teria que receber Faz sentido, ele teria que receber uma resposta, uma comunicação desse servidor aqui falando também. Então teria mais uma comunicação dele chamando, sei lá, assim, replicando, duplica isso aqui para B, tá? Esse Uhum. servidor teria que avisar pro jogador que é a vez dele. Como que ele avisaria? Deixa eu pensar. Agora eu tô me pegando numa seguinte questão. É. Tá. Assim, eu posso falar muita besteira que eu vou falar aqui agora, cara, mas, tipo assim, se eu não me engano, tem um protocolo, sem ser o HTTP, seria, eu acho que o. É um que mantém a conexão o tempo todo aberta, velho. É o. GraphQL, sei lá, GraphQL. Você tá pensando em WebSocket, talvez? É, talvez seria o WebSockets, porque, tipo assim, se ele manter essa conexão aberta, a gente conseguiria ter essa informação, tipo assim, pode vir, pode não vir, tipo, como se fosse um sinal. Mas eu confesso que eu nunca tive nem estudo aprofundado nisso, mas nem experiência. Eu sei que ele trabalha dessa forma, assim, por cima dos panos, por baixo dos Boa. panos, né? Dá pra manter um WebSocket aberto. Poderia ser um WebSocket aberto, mas, tipo assim, pensando num cenário de HTTP aqui, ele teria que avisar uma resposta pro usuário. Ou o usuário pode ciclicamente fazer uma requisição GET de, sei lá, de 5 em 5 segundos aqui para cá. Poderia fazer tipo assim um getzinho, tipo, para ver se ele recebe uma resposta de ok, ok, ou se o servidor, se poderia acontecer o contrário, o servidor avisar o client, tipo assim, ele avisar com um post aqui que estaria ok, mas eu não sei se fica tão bom, eu preferiria fazer um get, eu acho. Tá ligado? Eu acho que o servidor mandando um get de Boa. 3 em 3 segundos, 5 em 5 segundos seria melhor. Boa. Técnica de polling. Ambas Sim. soluções funcionam, tanto o WebSocket quanto essa aí é mais, como que chama? Connectionless. É, e tipo assim, esse get aqui, pra gente otimizar e não ficar um blocão de respostas, ele poderia ter até um cachê internozinho assim, só pra decorar esse estado. Tipo assim, o estado dele seria um cache pro. Vamos botar que seria esse um cache aqui interno da própria aplicação pra lidar com essas respostas de get e tudo mais. Tipo, libera o sinal, fecha o sinal. Acho que poderia ser uma solução também pra otimizar isso. Deixa eu ver. Bacana. Vamos então. Bom, eu acho que isso para um jogo de xadrez super simples está funcional. Vamos imaginar que o nosso banco de dados ficou lento. O banco de dados está demorando demais para responder o que a gente vai fazer para solucionar esse problema. Tem muitos jogos. Tá, cara, uma dica que a gente poderia fazer, assim, primeira coisa, igual a gente já conversou antes, seria identificar a causa dessa lentidão. Por exemplo, se seria nas Uhum. escritas ou se fosse nas leituras. Se fosse um problema de escrita, se fosse um problema somente de leitura, para a gente não sair do clássico SQL, a gente poderia, por exemplo, fazer um read replica. O que seria o read replica? A gente duplica esse banco, basicamente esse banco seria duplicado, e teria um banco somente de leitura, por exemplo, somente de leitura da informação. E ciclicamente, esse aqui de escrita, que só vai receber escritas, copiaria para um de leitura só para poder fornecer a informação no servidor, para o nosso usuário fazendo a jogada. Mas isso seria uma opção. Agora, se tivéssemos alta escrita e alta leitura, obviamente um banco relacional não lida muito bem porque ele tem problemas de escalabilidade horizontal. Então, uma solução seria a gente trocar o nosso querido bancão, SQL mesmo, para um banco não relacional. Por exemplo, um NoSQL. E esse NoSQL pode escalar horizontalmente com maior facilidade, na minha opinião. Acho que seria isso, cara. Mas aí, ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso também que a gente pode colocar em xeque a garantia, não é que a garantia, mas a garantia do estado da transação. Tipo, garantir que ela foi sem quebrar, tá ligado? Aham. Deixa eu ver. É um trade-off de fato, mas acho que as duas soluções que tu propôs estão válidas, assim.
Cara, na minha cabeça, a não ser que não sei, de repente falar sobre talvez autenticação, eu acho que para júnior isso está mais que adequado. Não é requerido de um júnior conhecer sobre desenvolver sistemas de alta escalabilidade, né? Uhum, Não entra muito no escopo geralmente. Então, teu orientation aí tá excelente. uhum. Só de curiosidade, então, vamos ver se o que tu faria com respeito à autenticação, assim, ao login dos usuários? Deixa eu pensar. O que eu faria em relação ao login dos usuários? Tipo, como que o usuário B vai fazer login? O que vai acontecer quando ele fizer sei lá, um request para fazer login? Então, geralmente quando a gente faz E você vai login, usar? a gente pode usar algumas coisas, por exemplo, um token JWT para garantir a autenticidade. Porque toda vez que o que acontece? Quando a gente manda a requisição, a gente manda o body com as informações, só que dentro da request que a gente manda, tem os headers. E nesses headers, por Uhum. exemplo, geralmente a gente manda token, por exemplo, um token aqui junto. Esse token, sei lá, um token, vamos botar um JWT, beleza? Que seria um tipo de token, JSON Web Token. E no servidor, ou servidor de validação, por exemplo, sei lá, vamos botar que ele tem um servidor de. Vamos botar que ele tem um servidor de. Tá, eu não sei como é que ficaria gerenciamento e o próprio nosso jogo de xadrez gerenciando acessos dentro dele. Mas, por exemplo, se ele puder integrar, por exemplo, um Gmail, vamos supor, um Gmail, se eu não me engano, o Gmail ele usa o OAuth, que é um tipo de autenticação. Uhum. O OAuth. Sim. E ele recebe, ele dá uma resposta pro B, falando assim, ó, toma seu token, tipo assim, token válido, com as informações dele. E aí, nossa aplicação, quando ela vai receber esse tipo de chamada, ela só aceitaria se este token for válido, autenticado pelo Gmail, para não ter que fazer esse tipo de autenticação. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já trabalhei também, que eu já vi, é que a gente pode utilizar, por exemplo, alguns serviços da cloud, como o Cognito, que ele gera, por exemplo, uma autenticação temporária para o nosso usuário. Ele cuidaria dessa parte de autenticação, do que é válido, do que não é válido, entendeu? E também se Boa. identificar. Perfeito. Por que tem que fazer isso? Pra gente saber da onde tá vindo a request, por exemplo, se for alguém mal intencionado e tudo mais. Acho que seria isso, cara. Cara, excelente. É exatamente isso. Acho que tá bom. Acho que fechamos nessa do System Design também. Foi bastante bom, assim. Estaria aprovado? Tareia. Ah, cara, o da Lit Code ali eu tô me sentindo mal, porque, cara, você fica sem praticar, você simplesmente esquece, cara. Você simplesmente esquece, mano. Sim, aquele ele é confusinho, porque, tipo, tu tem que achar os pares, as combinações de pares. Então ele acaba confundindo bastante na lógica. Não, eu achei assim, eu achei plausível demais, cara. Plausível demais. E assim, já tinha resolvido. Até o Tio Sam é parecido um pouco com ele, né? Se você parar pra É bem pensar. parecido. Né? O mesmo princípio de resolução. Uhum. E, cara, pô, é isso, assim. Então, veredito de nota de 0 a 10 aí. Dá um veredito pra galera saber mais ou menos. Cara, assim, ó, tô na de RH e na entrevista de perguntas técnicas, acho que foi impecável, assim, foi tipo 9,5 para 10, não tem praticamente nada que dá para melhorar. Uma outra questão ali, tu não tinha certeza, tu falou tranquilamente que não tinha certeza. No Lead Code, tu se enganou um pouco na resolução do exercício em si, Uhum. mas tu conseguiu demonstrar, tipo, que tu tinha algumas soluções possíveis, plausíveis, e mesmo assim, enfim, a gente chegou numa solução, então acho que um 6 para 6,5 tá adequado, tamo bem. E nesse último de System Design, sinceramente, isso não é tão comum para Júnior, não, É. tipo, esse tipo de pergunta, e tu acertou basicamente tudo, assim, eu te dei um serviço simples, sem muitos requisitos, a gente foi jogando requisitos em cima, tu foi lidando com eles, acho que tá perfeito, assim, acho que foi 10, nenhum erro. Porra, sensacional, cara. Até eu tô acreditando no que você falou, mas É. tudo bem. Cara, então, pô, é isso aí, cara. Pô, Augusto, só botar na tela de novo aqui, cena 2 aqui bonitinho da gente. Cara, pô, eu queria te agradecer muito aí pela sua disponibilidade, cara, de poder vir aqui, pô, fazer isso aí. Cara, pessoal, só deixando bem claro, a gente não combinou isso em momento nenhum. A gente até chegou a Não conversar, comemos falando, nada antes. cara, você quer algum padrão? Eu falei, meu irmão, joga o que você quiser jogar, velho. Porque quando, assim, me colocando no papel de quando eu tava procurando emprego, eu não sabia o que ia vir. Já aconteceu assim, quando eu tava procurando emprego, teve uma entrevista que foi bem a segunda pegada que você fez, que foi essa parte mais técnica, perguntas assim. Foi minha entrevista, foi É, a segunda entrevista que eu fiz, cara. Foi assim. A do estágio foi um portunhol, basicamente, pra gente fazer um. Cara, a gente tem que fazer aquele negócio do caracol. Como é que é o nome do caracol que a gente vai desenrolando? Que eles vai. Tipo quadrático, um espiralzinho assim numa matriz.
cara, só que tem um negócio de um ciclo, tipo assim, 2, 2, 4, 4, 8. Fibonacci. Fibonacci. A gente teve que fazer um Fibonacci com portunhol, Sim. foi uma entrevista que eu já passei. Já tive outras entrevistas que eu tive fazer System Design, cara. System Design, eu já peguei uma de System Design e eu reprovei porque eu não sabia o que era Circuit Breaker na época. Eu propus outra solução, mas não Circuit Nossa, Breaker. E na época eu achava que pera, fila circuit resolvia tudo. breaker é tipo de bolsa de valores? Não, cara, era tipo assim, era gateway de pagamento, cara. Tipo assim, Ah, você tá, tá, foi no tá. A, o A tá falhando, pô, você tentou uma request. Tipo, você tá estourando Sim, o sim. SLA do timeout da request e você tentava uma coisa, enfim. Já passei por esse tipo de entrevista também. Já passei por entrevista que o cara só queria saber meus projetos. Tipo assim, o que você fez? Pô, como é que você fez? O cara abriu meu projeto no Git. Cara, foi só pergunta em cima dos projetos e até na época eu fiz o rinha de back-end, minhas perguntas foram tudo em cima daquilo. E, Sim. cara, foi isso, assim. Então, você não sabe o que você vai esperar. Não fica tentando adivinhar também, assim. Se tiver alguém que você conhece, quiser perguntar, beleza. Mas, assim, foi o que aconteceu com o Augusto. Foi basicamente o que pode acontecer com qualquer um. E, cara, encarei o desafio, é isso mesmo, entendeu? E, cara, é isso, cara. Acho que é isso, assim. Tô Quer feliz dizer, a demais, ideia velho. era trazer um apanhadão mesmo e tentando pontuar, de repente, o que que o Lucas foi bem, o que que não foi tão bem. Acho que a gente conseguiu. No geral, foi super bem, na verdade. A gente conseguiu pontuar uma coisinha ou outra ali para dar uma dica pro pessoal, mas foi muito bom. Pô, sensacional, Augusto. Cara, pô, mais uma vez, te agradecer muito pela disponibilidade. E, cara, espero que a gente possa fazer mais alguns conteúdos aí, mais alguns vídeos aí. Vamos ver no que vai dar. Fechou? Bora, show. Obrigadão, pessoal. Valeu aqui pelo espaço, Cara, Lucas. Tamo junto. tamo junto. Brigadão, viu?